esqueça que no final do mês, dia 27 e 28, nós teremos a nossa conferência da família, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, não perca, participe no sábado, traga a sua família. Irmãos, quando a gente quer, a gente faz. O querer e o não querer é um poder extraordinário que tem. Então, se você colocar no seu coração, você vai fazer, não tenha dúvida. Então, faça isso, participe, teremos um pregador de fora, aqui trazendo a bendita palavra do Senhor. Mateus 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E, ó Deus, que o Senhor, mediante teu Espírito, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. A família de Jesus. O ser humano é muito complexo, não é pouco, não. É muito complexo. Nós somos um apanhado de complexidades e o pecado gerou esse tipo de complexidade. Cada um aqui é uma cabeça, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem suas cicatrizes, outras suas feridas. Seres humanos, via de regra, eles são complexos, em maior ou menor intensidade. E o próprio ser humano se prestou a estudar o comportamento humano para poder entender, para tentar decifrar algumas questões, até mesmo para propor rotas de fuga, de saída, de ajuda. Então, vemos as ciências humanas se debruçando diante desse ser tão complexo que é o ser humano, tão maravilhoso, mas extraordinariamente complexo, para tentar explicar as questões relacionadas ao comportamento humano. 3 teorias fundamentais dominam esse tipo de análise, esse tipo de estudo. Primeiro, a teoria geneticista. E por que uma teoria? Porque, de fato, não há uma comprovação contundente. Mas essa teoria diz que o comportamento humano sempre é explicado em função das raízes biológicas. É aquela história de o sangue fala mais alto. É aquele ditado do filho de peixe, peixinho é. Essa teoria tenta mostrar que tudo é uma questão genética, que sempre que alguém é bom demais, o filho será uma pessoa boa, ou se alguém é muito mal, a tendência é que os filhos, a geração, seja igualmente má. Se um pai é alcoólatra, que certamente os filhos desenvolverão algum tipo de aptidão em algum momento da sua história para esse tipo de problema. Já no campo da psicologia, a teoria psicológica, e Freud é um dos grandes nomes dessa ciência humana, procura entender o comportamento humano à luz das influências do ambiente imediato, que é a família. É esse microcosmos onde nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, e a partir do meio, a pessoa manifesta um comportamento adoecido ou não. É uma teoria, é uma maneira de se ver o comportamento humano. Então, se naquele lar há uma mãe autoritária, dominadora e um pai omisso, a tendência é que os filhos sejam doentes emocionalmente. Eu estou falando dessas teorias sob o ponto de vista da generalização, colocando todos em um mesmo cesto, mas nós sabemos que há exceções. Mas o fato é que essa teoria procura explicar certas reações do comportamento humano nessa perspectiva. Um lar saudável gera filhos emocionalmente saudáveis. Um lar adoecido gera filhos emocionalmente adoecidos. E a teoria sociológica.
Já a teoria sociológica defende a ideia de que a grande tendência humana é orientar-se em função das relações de trabalho, das questões sociais. Se uma pessoa nasceu e viveu numa comunidade carente, cercada de violência, então a tendência, na teoria, é que ela se torne uma pessoa igualmente violenta, revoltada, uma pessoa sujeita a explosões, é uma pessoa que tem dificuldades de se relacionar de uma maneira saudável com os outros, ou seja, para essa teoria, o homem é fruto do meio. Eu costumo dizer que esse tipo de pensamento é como um relógio quebrado. O relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia só. No restante, ele erra. Então, existem questões aqui que foram expressas nessas teorias, que aqui, ali, acolá, nós enxergamos, mas não quer dizer que seja uma regra absoluta. Não quer dizer que seja 100% assim. Porque a gente conhece gente que cresceu num lar estruturalmente movediço, instável, e, no entanto, constituir um lar sólido e estável. Ou pessoas que viveram num ambiente onde havia embriaguez, onde havia violência verbal e física, e nem por isso na vida expressa esse tipo de espelho que teve a vida toda. São pessoas dóceis, são pessoas pacíficas, são pessoas que abominam certos tipos de atitudes, enfim, gente, sob um ponto de vista da normalidade, absolutamente tranquilo. E houve gente que viveu num ambiente onde na esquina se vendia droga, num ambiente onde amigos cresceram se drogando e foram mortos, se tornaram traficantes, foram presos e nem por isso se tornaram pessoas de má índole, pessoas que se tornaram um problema para a sociedade, muito pelo contrário. E nós vemos muitas expressões de bondade vindo de gente que cresceu e foi tocado pela maldade muitas vezes, mas decidiu não reagir na mesma moeda, mas decidiu reagir de uma outra maneira. E encontramos gente de berço, como se diz, gente que teve estudo, gente que coleciona diplomas, gente muito capacitada, e que está envolvido em crimes de corrupção, crimes do colarinho branco, quer dizer, tiveram estudo, tiveram um lastro, uma família, muitas vezes um pai que ensinou a agir corretamente, que deu conselho, um lar estruturado, e, no entanto, a índole daquela pessoa era para o mal, era para coisa ruim, e você conhece casos assim. Família boa, bons pais, e o filho, como se diz, e perdoem a expressão, cabeça virada. Agora, poucas pessoas, gente, tiveram uma família tão problemática, tão difícil, tão instável, quanto a família de Jesus. O que era de se esperar, até segundo as teorias, é que Jesus foi santo, Jesus foi reto, Jesus teve uma conduta ilibada, em Jesus não se achou engano, e era de se esperar que isso fosse resultado de uma família também santa, de uma família reta, de uma família em quem não se achou engano, e, no entanto, a matemática não funciona assim. Nós vemos que a família de Jesus teve muitas dificuldades. Isso é um consolo, gente, porque não há família perfeita. Famílias são passíveis de ter dificuldades. Essa coisa da índole é uma coisa muito mais forte do que a maioria de nós pensa.
E tem gente que não tem nada, mas diante de um ilícito, tem a oportunidade de ter algum tipo de vantagem e diz não. E tem gente que tem muito, é cercado de conforto e diante da oportunidade de um ilícito, vai lá e rouba e continua roubando e rouba mais mais e mais. E quando alguma bomba explode, não fui eu não sei quem era, esse é o outro, eu fui vítima e advogados são contratados para defender e essa coisa toda. Família de Jesus, em sua genealogia, conforme descrita aqui em Mateus, era composta por gente muito problemática. Se não, vejamos. A palavra de Deus fala no verso 2 de Abraão. E aí a referência é exatamente a esses que vieram antes de Jesus. Aqueles que são da sua família, mas de muito atrás. Abraão que foi escolhido para ser a raiz do povo de Israel, aquele que ao lado da sua esposa deu início à nação de Israel. Esse homem era um homem que tinha uma predileção pela mentira. Abraão, pai da fé, o que foi chamado posteriormente por Deus de o amigo de Deus. Mas antes de chegar nesse nível de intimidade com Deus, um homem extremamente apegado à mentira, ao engano. Quando se viu em perigo de ser tirada a sua vida, ceifada a sua vida, lá diante de Faraó, Abraão mentiu. Não, ela não é minha esposa, porque sabia que se dissesse a minha esposa, corria um sério risco de ser morto durante a noite para que ficassem com a sua esposa. Ele preferiu mentir. Alguém vai dizer, não, mas tecnicamente eles eram irmãos. Tecnicamente não existe mentira técnica. Mentira é mentira, verdade é verdade. E ela era esposa dele, e não irmã. Ele mentiu para Faraó, posteriormente mentiu para Abimeleque, rei dos filisteus, a mesma coisa, o mesmo perigo. Ele diz, não é minha irmã. Gênesis 12, verso 11 a 13, Gênesis 20, de 1 a 2. No mesmo verso 2 de Mateus 1, vai se falar de Isaque, filho de Abraão. E Isaque foi no mesmo caminho do pai, diante de Abimeleque, já um outro Abimeleque, que Abimeleque era um título, como Faraó é um título, como Herodes é um título, como César é um título. Abimeleque, rei dos filisteus, já em outro tempo, já em outra geração, mas tendo a mesma cultura e o mesmo perigo. Isaque também diz, ela não é minha esposa. Gênesis 26, versículos de 6 a 9. Então veja como essa cultura familiar foi impregnada. O pai mentiu, o pai enganou, faltou com a verdade, e o filho foi no mesmo caminho que o pai. Mas Isaque teve filhos. E o versículo 2, ainda na parte final, cita Jacó. Jacó que foi chamado de o enganador e que começou os seus processos de engano, de golpe, dentro de casa, dentro da própria família. Ele enganou seu irmão, trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Posteriormente, ele engana o seu próprio pai para que o abençoasse e lhe desse a bênção da primogenitura. Gênesis 27, versículos de 18 a 20. E na casa de Jacó, a mentira se tornou uma coisa crônica. Porque entre os seus irmãos havia ciúme, havia inveja, até por causa da predileção de Jacó por um filho em especial. José era o filho do coração, e se existe esse negócio de filho predileto, pai e mãe nunca deve falar qual é e nunca deve demonstrar predileção por ninguém. O que tem para um, tem para o outro. A gente sabe que tem uns que têm uma personalidade mais parecida.
E aí, esse é mais, como é que eu vou dizer, bonitinho. Esse é mais jeitosinho, esse é mais fofinho. Aí não pode demonstrar isso não. Se tiver predileção, ninguém vai saber. Mas na casa de Jacó, todo mundo sabia que era José. Tem gente rindo aí, porque dizendo assim, eu sou o predileto, né? Eu sou o predileto. Aham. Mas o fato é que os irmãos de José venderam seu irmão. Venderam como escravo. E olha a mentira entrando em jogo. Eles chegam em casa e dão uma notícia para o pai que uma fera veio e matou o seu irmão. E Jacó caiu em pranto pela perda do seu filho querido. Gênesis 37, de 31 a 33. Um dos filhos de Jacó, Judá, versículo 3 de Mateus capítulo 1, é citado aí. Esse homem também, ele gerou um filho de uma mulher chamada Tamar. E o problema de Judá e Tamar é que uma relação incestuosa aconteceu para que essa criança nascesse. Judá era sogro de Tamar. Olha que coisa terrível. E por causa de questões, que se você ler Gênesis capítulo 38, você vai ver o que gera esse tipo de geração incestuosa. Mas não acabou por aí. A família de Jesus, os antecessores de Jesus, dentre eles está Raabe. Raabe que durante muito tempo foi prostituta em Jericó. Versículo 5 de Mateus capítulo 1. E essa mulher, ela converte o seu coração a Deus quando decide ajudar aqueles espias que estavam em Jericó, ali percebendo o movimento da cidade, para levar informações a Israel, para que Israel invadisse e prevalecesse sobre Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1, Josué capítulo 6, versículo 17. Essa é a família de Jesus. E olhando por essa perspectiva, nossas famílias são maravilhosas. Não tem problema nenhum. Mas ainda, alguns reis de Israel são mencionados na família de Jesus. Versículos de 6 a 10. E reis capazes de fazer coisas abomináveis, coisas terríveis. Davi é citado, adulterou, traiu um dos seus subordinados com a esposa dele. E depois tramou a sua morte e teve o intento e conseguiu, de fato, tirar a vida de Urias, segundo Samuel, capítulo 11. Salomão é citado também na família de Jesus. Salomão que se corrompeu, porque casou com 700 mulheres, tinha 300 concubinas, eram conchavos políticos, mas esse homem se deixou levar e o seu coração foi movido para a idolatria. A palavra de Deus diz que as muitas mulheres de Salomão corromperam o seu coração e o conduziram à idolatria. Segundo Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Fala-se também de Roboão na genealogia de Jesus. Um homem que trilhou por caminhos malignos, por caminhos hediondos. Se juntou depois que assumiu o trono, em lugar de seu pai Salomão, com os seus amigos da adolescência. Ou quem sabe os seus amigos da faculdade. E aí ele começa a conversar e faz daqueles amigos jovens, inexperientes, os seus conselheiros quanto à vida e os seus conselheiros quanto à administração de um reino. Uma coisa tão séria colocada nas mãos de gente que não tinha experiência de vida. Eu costumo dizer, quando aconselho casais, noivos, e na escolha dos seus padrinhos, escolha amigos da sua idade para ser seus padrinhos, tudo bem.
Mas tenha entre esses padrinhos pelo menos 2 casais maduros, experientes, que vão poder lhe ajudar diante das dificuldades que o casamento muitas vezes reserva. Eles vão lhes visitar, eles vão lhes aconselhar, eles têm lastro, eles têm história para poder te dizer o que fazer. Enquanto que os mais jovens, diante das dificuldades, não vão saber te ajudar como convém. O fato é que Roboão levou a sua família derrocada, levou um povo todo à derrocada, e o reino foi dividido. A Bíblia fala também de Manassés, talvez o pior rei da história de Israel. Um homem idólatra, e se tornou um bruxo. Adorava as estrelas, adorava os animais, adorava os ídolos, espalhou nichos de adoração por todo o território do povo de Deus, ofereceu seus filhos em sacrifício, matou seus filhos em homenagem ao deus Dagom. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Ele atraiu o juízo de Deus sobre a sua vida e também sobre a vida do povo de Deus. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 16. Isso é só uma amostra da família de Jesus. E a gente fica pensando, mas se esses são os parentes distantes de Jesus, aqueles que deram origem a José, a Maria, meu Deus do céu, é preciso fazer uma sessão para quebra de maldições nessa família. Essa família tem tudo para dar errado. Essa família tem tudo para ser um desastre. E, no entanto, não é isso que nós encontramos. Nós encontramos José, nós encontramos Maria e os encontramos temendo ao Senhor. E os encontramos andando com o Senhor. Encontramos, por exemplo, Maria orando a Deus em Lucas 1,38 e dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Veja que essa matemática das teses, das teorias, nem sempre se confirma. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque todos nós, em maior ou menor intensidade, carregamos marcas familiares no nosso coração. Tem gente aqui que luta com feridas abertas há anos, e que foram abertas por gente dentro da própria família. Situações de maus tratos, situação de desamor, situação de palavras duras, de abuso, de violência, de desagregação. Gente que viu o pai ou a mãe dar um irmão, um filho para um criar, para outro criar, para outro criar, para outro criar. Ou gente que viveu dentro de um ambiente onde o pai era embriagado, era ébrio, escravo do vício, ou quem sabe era a mãe, que explorava. E como pastor eu já ouvi tantas histórias assim, de pais que exploravam seus próprios filhos, para obter através deles ganho financeiro, ou seja, usava os filhos para obter algum tipo de vantagem pessoal. E essas pessoas vivem cheias de medo. Medo de constituir uma família e reproduzir dentro dessa nova família os mesmos modelos que viu na sua infância. Ou medo de ter dentro da sua infância alguém que vai desenvolver o mesmo vício que o avô tinha, que a avó tinha, que o pai tinha. Ou gente que tem medo de que no meio da sua família não haja a predisposição para gostar, para cuidar, para amar, porque cresceu num ambiente sem amor, num ambiente sem beijo, num ambiente sem abraço,
num ambiente sem aconchego, num ambiente sem cuidado. Gente que cresceu, que viu, que foi marcado por todo esse tipo de coisa. E eu não sei quais são os fantasmas que atormentam você, se porventura atormentam. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que se Jesus pôde sair dessa ascendência adoecida, saudável, Jesus teve a capacidade de sair dessa ascendência adoecida, vitorioso. E Jesus, tendo essa ascendência cheia de problemas, pôde se relacionar com as pessoas de maneira saudável. Ah, mas ele era Deus, mas ele era homem também. E negar a divindade de Jesus é uma heresia, é uma blasfêmia, mas negar a humanidade de Jesus também é heresia e também é blasfêmia. Então Jesus é o Deus homem. E como homem, quando criança, também quebrava as coisas dentro de casa. E como homem, quando adolescente, também gostava de ficar com a turminha. Eu, como homem, quando adolescente, podia ir ao templo e pegar lá as bolotinhas dos cabritos, sabe? E ficar jogando um no outro. Nesse Jesus que, aos 12 anos de idade, aprontou e os pais não sabiam onde ele estava. Foi lá para o templo e os pais não sabiam onde ele estava. Coisa de adolescente. Mas isso não o tornou uma pessoa adoecida, amargurada, cheia de feridas na alma, de modo algum. Porque o que faz diferença é que Jesus estava nas mãos de Deus e nós também estamos. Que não importa quais foram as feridas que foram impostas a nós, o Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, mostrou que é possível ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que abençoa, ser uma pessoa que tem palavras que edificam, não que destroem, ser uma pessoa que é instrumento de Deus para curar feridas e não para abrir feridas. Que em Jesus é possível administrar essas dores e reciclar essas dores. Em vez de ficar sorvendo esse ódio, sentindo a dureza dessas dores, recicla essas dores, transforma em misericórdia para entender a dor do outro, a dificuldade do outro, para estender a mão ao outro, para ajudar o outro e para ser uma bênção nas mãos de Deus. Não importa se alguma palavra dura, você não presta, você não vai dar nada na vida. Você é um fracasso, você é um derrotado. Essas coisas que marcam de uma maneira dura a vida das pessoas, não importa que tipo de vínculo familiar você teve, se no meio da sua família pessoas praticavam algum tipo de arte mística, algum tipo de arte satânica, algum tipo de feitiçaria, não importa. Em Cristo Jesus você está livre de toda e qualquer maldição. Há poder no sangue de Jesus, irmãos. O sangue que nos lavou de todo o pecado. O sangue que nos purifica de toda a injustiça. Agora, isso não nega as origens pessoais de cada um. Tem coisa boa que a gente pode tirar. Tem coisa boa que a gente pode aprender. Quer seja até para não fazer. Eu aprendi que não é assim que se faz. Mas Jesus nos ensina a sermos pessoas sadias. Isso contraria teoria sociológica, geneticista ou psicológica. Isso vai na contramão de tudo e de todos e de qualquer coisa. Porque o que a Bíblia diz e o que importa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Eis que tudo, em Cristo, tudo se faz novo.
Você não tem que repetir os erros de seu pai, as falhas de sua mãe. Você não tem que se relacionar de maneira doentia com as pessoas e ser como um punhal que vive a ferir os outros. Você pode fazer diferente, porque você tem um outro modelo na sua vida e que anula todos os outros modelos, e esse modelo é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós podemos refletir a imagem de Jesus na nossa vida, segundo aos Coríntios 3, versículo 18. Em vez de refletir a imagem de um pai duro, impassível, em vez de reproduzir a imagem de uma mãe sem amor, que afastava os filhos, você pode ser colo, você pode ser abraço, você pode ser uma fonte de misericórdia e de bênção na mão de Deus para as pessoas feridas que cruzam o seu caminho. Alguém já disse que pessoas feridas ferem os outros. Isso não é uma regra. Pessoas feridas em Cristo podem ser curadas. Pessoas feridas em Cristo podem escrever uma nova história. Pessoas feridas podem, em Cristo Jesus, mudar a sua trajetória. Pessoas feridas em Cristo Jesus podem fazer diferença, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém, irmãos? Amém. Você podia orar comigo agora. E ao orar, ter os olhos em Jesus. Eu tenho minhas marcas. Mas Jesus é maior do que as feridas em mim. Falar de família é um assunto um tanto escorregadio para muita gente. Mas Cristo veio para restaurar o que se quebrou, para curar o que está sangrando, para transformar coisas velhas em novas, para dar uma nova perspectiva, para reciclar a nossa dor, para nos fazer um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Será que tem alguém aqui que é crente em Jesus, que ouviu a palavra de Deus e que precisa de oração, precisa de cura, e entendeu que Cristo é o novo e único referencial? Nós não negamos as dores, não negamos as feridas, mas nós reconhecemos que em Cristo Jesus uma nova história pode ser escrita. Tem alguém aqui que precisa de oração? Amém, 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 amém. Glória a Deus. No coral, alguém assim? Amém, louvado seja Deus por isso. Na galeria, alguém assim? Amém, Deus abençoe, amém. Agora, ainda conversando com você, tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus? Você está sangrando já há tanto tempo. E Jesus pode curar essa ferida, pode te dar uma nova razão de viver, uma outra perspectiva, e tem poder para te transformar numa nova pessoa, numa nova criatura. Você ouviu a palavra de Deus e creu em Jesus, e você quer entregar sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador. Faça um sinal. Deus abençoe, eu vi sua mão. Há mais alguém assim? Eu não sou crente não, mas eu entendi que Cristo é a única esperança e eu quero entregar minha vida a Jesus. Há alguém assim? Faça um sinal, em nome de Jesus. Levante sua mão. Deus abençoe, eu vi sua mão. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus como meu Salvador. Esse Cristo que é poderoso para transformar vidas. Há mais alguém assim? Eu entrego minha vida a Jesus. Há mais alguém? Levante sua mão bem alto, para que eu possa ver. Há mais alguém? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe neste momento.
essa palavra, meu Deus, que fala de Jesus e do poder do sangue de Jesus, que é poderoso para nos purificar de toda injustiça, para curar feridas abertas, para nos dar, meu Deus, uma nova perspectiva na vida, para nos fazer escrever uma nova história. Abençoa meus irmãos, Senhor, abençoa esse rapaz, essa senhora que levantaram suas mãos. Meu Deus, cantaremos agora um hino, Pai Santo, que fala do poder do sangue de Jesus. E ao estivermos cantando, meu Deus, nós vamos convidar as pessoas a chegarem à frente e pedimos, meu Pai, que essas vidas venham de coração aberto para serem visitados pelo poder que vem do sangue de Jesus. Meu Deus, pedimos que seja assim, para a Tua glória e em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar.